Bom dia, querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui quem vos fala é pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu espero que esse dia seja marcado pelo sobrenatural, pelo extraordinário de Deus, onde você mais está precisando nesse momento. Continuamos com o tema dos milagres e temos sido muito abençoados. Eu espero que você também esteja sendo muito abençoado nesse momento pela reflexão que nós faremos em João capítulo 4, a partir do versículo 43. Nos diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. É muito interessante que esse relato dá-se 2 dias depois que Jesus saiu da localidade onde os samaritanos estiveram com ele e muitos creram. Exatamente ali, quando Jesus encontra a mulher à beira do poço, todo o capítulo 4 vai falar sobre esse encontro extraordinário. E 2 dias depois, Jesus então sai e ele então muda o rumo para o norte, para a Galileia. Quando o Senhor voltou à Galileia, teve uma recepção favorável pelo fato do povo ter visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Os galileus mencionados aqui, obviamente, eram judeus. Foram até Jerusalém para adorar, viram o Senhor e testemunharam algumas de suas poderosas obras. Agora, estavam dispostos a tê-lo no seu meio, na Galileia, não porque reconheceram que ele era o Filho de Deus, mas por estarem curiosamente interessados naquele que estava provocando tanto comentário onde quer que fosse. O vilarejo de Caná novamente foi honrado com a visita do próprio Senhor. Na primeira visita, algumas pessoas o viram transformar água em vinho. Agora estavam testemunhando outro poderoso milagre efetuado por ele, cuja repercussão se estenderia até Cafarnaum. Como já foi citado pela leitura que fiz anteriormente, o filho de um oficial do rei estava doente em Cafarnaum, muito grave, à beira da morte.
Sem dúvida, esse homem era um judeu cujo patrão era Herodes, o rei. Ele ouvira dizer que Jesus estivera na Judéia e agora retornara para a Galiléia. Ele deve ter tido pelo menos um pouco de fé na habilidade de Cristo curar, porque se dirigiu diretamente a ele e lhe rogou que descesse até a sua casa para curar o seu filho, que estava à beira da morte, como eu já falei. Nesse sentido, parece ter uma confiança maior no Senhor que a maioria de seus conterrâneos. Ao falar, não apenas ao oficial do rei, mas também a todo o povo que estava ali, o Senhor os fez lembrar de uma característica presente na nação. Eles desejavam ver milagres antes de crerem. Em geral, descobrimos que o Senhor Jesus não tinha mais prazer em uma fé que se baseava em milagres, que em uma fé que se baseava simplesmente em sua palavra. Para ele, havia mais valor em crer em algo por causa do que ele falara, que pelo fato dele mostrar alguma prova visível. É uma característica humana querer ver para crer. Mas o Senhor Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, deveríamos crer para ver depois. Tanto os sinais como prodígios se referem aos milagres. Os sinais são milagres que têm um significado ou uma importância profunda. Os prodígios são milagres que deixam os homens estarrecidos devido às suas qualidades sobrenaturais. Vamos falar agora como é que o oficial reage diante do que Jesus está lhe falando. Com a persistência da verdadeira fé, o oficial acreditou que o Senhor Jesus faria o bem para o seu filho e assim queria que ele fosse até a sua casa. Jesus então diz: pode ir para casa, o seu filho vive. E o homem então, no versículo 50, diz que o homem creu. Ele exercitou a fé que possuía e o Senhor lhe deu mais fé ainda. Jesus o enviou para casa com a promessa de que teu filho vive, e realmente o homem voltou para casa e encontrou o filho curado. Sem nenhum milagre ou prova visível, o homem creu na palavra do Senhor Jesus e iniciou a viagem de volta ao lar. Isso é o que se chama de fé em ação. É muito interessante porque, fazendo um paralelo com Tomé, Tomé precisou ver para crer. E esse homem foi para casa porque creu a despeito de não ter visto coisa alguma. Ele confiou na palavra do Senhor Jesus e creu que o seu filho teria vida, porque Jesus estava garantindo que vida ele teria. E quando ele chega em casa, ele descobre que naquela hora que Jesus falou, o menino foi curado imediatamente. Eu espero que a cura, o socorro, o milagre, o sobrenatural e a presença de Deus na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, seja uma marca que nos encorajará a vivermos todos os dias das nossas vidas, esperando sempre o milagre e o melhor do nosso Deus, porque Ele tem prazer em nos atender e nos socorrer, em realizar sinais, proezas e maravilhas. Que Deus nos abençoe. Essa é, pois, a reflexão de hoje, e eu espero que chegue e aqueça o seu coração para a glória de Deus. Um ótimo dia. Amém.